Boa tarde a todos. Eu sempre fui daquelas crianças muito curiosas. Não sei se conhecem, aquela criança que você responde por que é, porque sim. E por que é e porque sim nunca é uma resposta. E essa criança foi crescendo, e quando ela foi crescendo, as perguntas foram ficando cada vez mais complexas. E com perguntas cada vez mais complexas, as respostas eu fui encontrando em lugares cada vez menos óbvios. Na mitologia grega, Core é filha de Deméter, a deusa da agricultura. Quando Core é raptada por Hades, ela entra no submundo e se transforma em Perséfone. Sua mãe, desolada, sentindo a sua falta, começa a deixar de produzir e torna a terra mais infértil. Zeus, preocupadíssimo que toda a humanidade estava passando fome, decide falar com Hades e fala: Hades, deixe que Perséfone volte ao mundo dos vivos para que todos possam comer. Assim se faz. E quando Perséfone volta para sua mãe, temos a primavera e o verão, em que a terra fica fértil, em que Deméter está feliz. Quando Perséfone volta para o colo de Hades, seu amado, sua mãe saudosa não produz mais, e aí temos o outono e o inverno. A minha adentrada em Perséfone, meu primeiro momento de Perséfone, eu tinha 12 anos. Eu cheguei em casa com uma cólica estranha, eu baixei a calça, eu baixei a calcinha, eu sentei e eu não acreditava no que estava acontecendo. Eu chorei muito, eu chorei de muita tristeza, eu chorei de muita dor, porque eu sabia que a partir daquele momento, nunca mais eu voltaria a essa primavera eterna. Submissa, vulnerável, fecha a perna, fala baixo, fica atrás de um grande homem, uma grande mulher. Do mesmo jeito que a terra, improdutiva, escassa, precisamos colocar sementes em cima dela, precisamos mexer com as sementes que ela tem. Naquele dia eu chorei de muita tristeza. Alguns anos depois, eu me recusei a comer. Eu tive anorexia nervosa com 16 anos. E eu rejeitei qualquer alimento dentro do meu corpo, rejeitando o meu próprio corpo enquanto mulher. 90% dos casos de anorexia nervosa no mundo acontece com mulheres. Nesses dois momentos, o que eu não sabia era que o meu maior canal de conexão com o universo, com todos os seres, seria através da comida, da observação da natureza e do meu próprio corpo. Desde então, eu venho me questionando cada vez mais, e as perguntas vão ficando cada vez mais complexas. E eu fui observando a natureza e observando o meu próprio corpo e fui entendendo 7 percepções que eu gostaria de compartilhar com vocês, que é um pouco o percurso dessa procura de tentar entender, será que essa verdade que foi contada por tantas pessoas, tantas vezes, é uma verdade que me cabe? Submissa, escassa, frágil, infértil, atrás de um grande homem? Ou será que eu posso mudar tudo isso? Perguntando, questionando sobre que processo era esse, eu decidi tentar entender que negócio é esse desse sangue menstrual que sai de mim? Será que é um sangue comum? E eu fui perceber que, na verdade, nós temos uma caminha no nosso útero chamada endométrio, e que quando o nosso óvulo não é fecundado, essa caminha está lá pronta para recebê-lo, cheia de nutrientes, para transformar aquela sementinha num ser. E se a gente não ovula essa sementinha, esse endométrio é jogado para fora, cheio de nutrientes. Então, a sementinha que não foi fertilizada dentro do nosso corpo pode ser fertilizada cá fora. Eu comecei a usar um coletor menstrual e comecei a colocar o meu sangue na terra, como faziam as minhas ancestrais, há milhares de anos atrás. E quando eu comecei a colocar o meu sangue na terra, eu entendi a fertilidade que isso tem. E aí eu entendi que não tem como pular essa etapa, que eu e natureza estamos feitas da mesma matéria, que eu sou um microcosmos do que acontece com ela, e que nós estamos, na verdade, cada vez mais desconectadas da natureza, cada vez mais desconectados dos ciclos naturais que existem dentro do nosso próprio corpo. E que é essa desconexão que faz com que queiram que a gente acredite que precisa de plantar toneladas de soja e de milho para alimentar todo o planeta, porque a Terra não é soberana. Essa desconexão que faz com que a gente busque padrões, que faz com que a gente ache que todas as abobrinhas e todas as bananas do supermercado têm de ser iguais, e que 30% do que é produzido no planeta é desperdiçado ou é perdido, grande parte porque não está dentro do padrão. E essa padronização da Terra foi uma padronização que aconteceu também com o meu corpo quando eu decidi deixar de comer. Quem me garantia que eu iria ser igual a alguém? Para que ser igual a alguém numa terra que é diversa, numa natureza que é diversa? Então, eu entendi que eu sou ciência e eu sou natureza. Essa ciência que se separou da natureza e que fez com que milhares e milhares de mulheres fossem queimadas em fogueiras há muitos anos atrás. Ou não tantos anos assim. Porque elas eram enfermeiras, elas eram curandeiras, elas eram parteiras, elas eram cozinheiras. O meu pai
tem uma mercearia, desde os 8 anos de idade. E meu pai sempre trazia uma caixa cheia de frutas para casa. E eu sempre corria para encontrar com ele e falava, papai, tem morangos? Quem é criança que não gosta de morango? E eu ficava indignada, eu ficava desolada que o meu pai não me trazia sempre morango. Como é que é possível? Se o meu pai me ama, se ele sabe que eu gosto de morangos, como é que não tem morango o ano inteiro? E aí meu pai foi me ensinando esse trenzinho das frutas. Nem sempre vai ter morango, filha, mas vai vir melancia, aí depois vai vir a laranja no outono, aí depois vão vir raízes no inverno. E quando eu fui me apercebendo e começando a perguntar por que isso era desse jeito, eu entendi que a melancia chega quando eu preciso me hidratar, e ela está cheia de água. A vitamina C da laranja chega no outono porque eu preciso me preparar para o resfriado do inverno não chegar. As raízes estão lá para nutrir o meu útero no inverno, quando ele chega, quando eu preciso de me acolher. Então, eu entendi que, na verdade, a natureza ela tem uma conspiração silenciosa para que eu possa existir em prazer profundo e amor incondicional. O que ela me pede em retorno? Que eu plante as sementes dela. Ela me seduz com uma manga maravilhosa para que eu jogue as sementes de volta na terra. E, ao entender isso, eu também entendi que as 4 estações do ano, que essa ciclicidade, o que acontece com Deméter e com a terra cá em cima, acontece no mundo lá embaixo. Acontece dentro de mim. Eu sou primavera, eu sou alegria, e eu saio correndo com encantamento quando eu fico alegre. Mas eu também bato o bolo quando eu estou com raiva. Eu choro e pego na música mais triste que é possível, e eu aguento o meu inverno, eu suporto o meu inverno. E eu vejo potência em todas as etapas, porque eu não sou linear. Porque eu sou Perséfone, eu não sou Core mais. Eu tive a oportunidade de coordenar um projeto, há algum tempo atrás, chamado Comida e o Feminino. Éramos 3 mulheres. E quando a gente se encontrou, as 3 muito curiosas, deviam ser crianças meio parecidinhas comigo, nós decidimos olhar os mapas menstruais de cada uma. Quando é que cada uma estava menstruando? Nossa, você está nessa semana, eu estou naquela. Como é que é o teu comportamento quando você está na lua crescente, quando você está na minguante, quando você está pré-menstrual, pré-ovulatória? A gente mapeou, abriu uma planilha de Excel e mapeou onde que cada uma estava menstruando. Nós gerenciamos todo o projeto com base nesse calendário. Eu estou mais menstruada, estou para menstruar nesse momento. Então, passa tudo que é texto para eu ler, passa para mim, porque eu estou bem introspectiva. Nossa, mas eu estou na lua crescendo. Tudo que é planilha, manda para mim, porque eu estou ótima para produzir planilha. Eu estou na fase ovulatória. Tem reunião? Deixa que eu lidar a reunião. O projeto fluiu maravilhosamente. Imaginem o que seria traduzir isso dentro das empresas. Todas as mulheres poderem analisar os seus mapas menstruais e entender a potência que existe dentro de cada um deles. Porque eu duvido de alguém que seja mais concentrada do que eu na menstruação. E eu duvido que tenha alguém que seja mais produtiva do que eu quando estou ovulando. Nesse momento, eu entendi que menstruação não é doença. Como eu também entendi que praga não é doença. Praga é professora. Ela só nos diz que tem alguma coisa muito errada acontecendo com a Terra. Porque não tem praga na floresta. E porque também não tem doença quando mulheres se unem. Porque não é para a gente estar separado, como não é para fazer uma monocultura em cima da floresta. Se as plantas colaboram entre elas, a praga não acontece. Se nós colaboramos entre nós, a menstruação deixa de ser uma dor. Somos cronológicas. Eu achei muito estranho quando eu cheguei no Brasil, há 7 anos atrás, e comecei a observar as frutas secas, rabanada, Papai Noel do lado do coco vendendo na praia. Eu comecei a não entender por que o Natal aqui era celebrado igual que celebrava lá em Portugal, de onde eu venho. E aí eu fui tentar entender o que acontecia antes do Natal, o que acontecia antes desse calendário gregoriano e desse calendário cristão que a gente segue até hoje em todo lado, na grande maioria dos lugares, sem muito olhar crítico sobre ele. E desde há muito tempo atrás, os nossos ancestrais que celebravam o nascimento do Deus Sol no solstício do inverno. Na noite mais longa, começa a adentrar o primeiro grande raio de sol e as manhãs, os dias vão começar a crescer até chegar no pico do solstício do verão. Então, por todo o planeta, sempre existiu uma celebração do solstício do inverno como o nascimento do Rei Sol. Em várias religiões, a gente vai identificar esse período, ali entre 21 e 25 de dezembro, como o período do nascimento do grande Deus, que tem uma relação com o solstício do inverno. Só que aqui, o Natal acontece no solstício do verão. Então, a gente fica comendo coisas que não fazem muito sentido. Tem um pinheirinho que vem das florestas da Noruega e que ele era enfeitado para chamar a primavera, para atrair a primavera e a abundância da primavera. E quando eu comecei a pensar sobre isso, eu entendi, mas por que será que também a Páscoa acontece no equinócio do outono,
Não sei se vocês sabiam, mas a Páscoa em inglês chama Easter, e Easter provém da palavra Ostara, que é uma deusa celta que celebra toda a fertilidade no equinócio da primavera, e ela é representada com um coelho e um ovo. Então, se a gente começa a pensar, por que a Páscoa está acontecendo no equinócio do outono? Por que a gente está comendo a abóbora, que é um alimento do inverno, no equinócio da primavera, no Halloween? Então, quando eu comecei a entender isso, eu entendi qual é o tempo que eu quero seguir. É um tempo imposto numa Roma do século XV, ou é o tempo da Terra? Ou eu entender como é que está a Lua, eu entender em que período do ano eu estou. E quando eu entendi isso do ponto de vista anual na Terra, eu entendi dentro do meu corpo, que a cada 28 dias a Lua muda e eu sangro. E isso continua, e ela fica minguante, e eu fico létea, e ela vai e eu menstruo, e ela cresce, eu estou folicular, e ela vai lá no topo e eu estou ovulatória. Isso acontece todos os 28 dias. Então eu entendi que a Terra, ela é cronológica, ela é a minha agenda, e o meu corpo marca o tempo também. A gente pode observar o mundo de acordo com cada sentido, ou a gente pode se permitir observar com os nossos 5 sentidos. Pode olhar uma maçã, e a gente só consegue olhar a maçã com luz, elemento fogo. Pode tocar a maçã. A gente toca a maçã com a matéria, elemento terra. A gente cheira a maçã, a gente só consegue cheirar com ar, olfato. A gente prova a maçã. Tenta ter sabor sem água, elemento água. E observar tudo isso de um ponto de vista integrado, éter. Etérea. Os 5 elementos da natureza existem dentro do meu corpo, na percepção que eu tenho sobre tudo. E isso só quer me dizer a mesma coisa. Existe uma conspiração para que eu consiga viver em plenitude, em prazer absoluto. Se isso não é amor incondicional, eu não sei o que é. Eu estava numa palestra há algum tempo atrás e tive a oportunidade de conversar com pessoal que trabalha com agrofloresta. E aí eu entendi que na agrofloresta, o que é mais importante é a poda das árvores. Porque a poda das árvores faz com que a árvore deixe cair aquilo que não lhe pertence mais e fortalece as raízes. Aí eu comecei a entender, o que eu estou podando? O que eu quero deixar cair? E pesquisando sobre isso, eu fui descobrir que existe uma semideusa da poda, filha da deusa da agricultura na antiga Roma. E que sempre que a poda era feita nas florestas, as mulheres se reuniam, celebravam em prazer e trocavam carícias e trocavam festejos. Os homens não eram permitidos de entrar nessa festa, a não ser que trouxessem alguma contrapartida. A semideusa da poda se chamava de puta. E às vezes está na hora da gente amputar aquilo que não nos cabe mais e construir a nossa própria verdade sobre a terra e sobre quem nós somos. Então sejamos poda do que não nos cabe mais para que as nossas raízes se fortaleçam. E somos tabu. Menstruação é tabu, prazer feminino é tabu. Quantos outros tabus a gente pode numerar aqui? E que seja tabu. Tabu é palavra polinésia para sagrado. Então, se a gente está falando de tabu, de prazer que é tabu, nos permitamos ao nosso tabu. Possamos sentir o nosso prazer, possamos sentir o prazer da terra, possamos honrar o prazer da terra. Porque se é para ser tabu, então que seja tabu integralmente. Que a gente aceite o nosso corpo como sagrado, os nossos ciclos como sagrados, o ciclo da Terra como sagrado, e deixe de tentar interromper e transformar isso numa linearidade padronizada, porque não cabe mais. Essa verdade não cabe mais, foi amputada no ponto 6, já passamos. Então, que todas permitamos ser tabu de nós mesmas. Essas 7 percepções fizeram com que eu entendesse, alguns anos depois, ou 272 lunações depois dos meus 12 anos, que aquele choro não era um choro de tristeza, não era um choro de dor, não era um choro de medo. Aquele choro era um choro de raiva, era um choro de fúria. Porque quem se permite, quem tem o discernimento de me chamar de vulnerável, de me chamar de frágil, de chamar a terra de escassa, se ela tem 300 mil espécies comestíveis e nós consumimos 200, quem se atreve a dizer que eu sou frágil, que eu sou
infértil, que eu sou o que seja, se eu tenho o tempo dentro de mim, se eu carrego o universo dentro do meu corpo, se eu sou cíclica, se a cada 28 dias o céu muda e eu mudo. Quem se atreve a dizer e a falar sobre a minha beleza, a padronizar a nossa beleza? Se todas somos abundantes, todas somos potência. Quem se atreve a continuar com esse paradigma que faz com que 40 mil mulheres sejam estupradas por ano no Brasil, com que 13 sejam vítimas de feminicídio, que faz com que o Cerrado esteja sendo destruído, que a Amazônia esteja sendo destruída? Quem se atreve? Esse choro é de fúria de todas nós. Quem se atreve a dizer que mulher não trabalha com mulher, que mulher não é amiga de mulher, que a gente só compete? Quando estamos juntas e sabemos disso, as nossas menstruações se alinham. Se isso não é para a gente ficar junto, eu não sei o que é. E quem se atreve a condenar e apontar o dedo para os úteros onde nasceram todas as mulheres e todos os homens? Enquanto a gente não fizer as pazes com a natureza, com os ciclos, com o nosso corpo, com o feminino que existe dentro de todos nós, essa foi a primeira divisão que aconteceu. A gente não vai conseguir ultrapassar mais nenhuma das separações. E isso também era um choro, além de ser de fúria, era um choro de esperança. Pelos filhos que eu ainda vou gerar, pelas mães, para que todas as mães no futuro não precisem de passar pelo medo que a minha mãe passava cada vez que eu queria sair com os meus amigos e ela tinha medo que acontecesse alguma coisa comigo, simplesmente porque eu sou mulher. É um grito de esperança e é um choro de esperança para que a minha afilhada com 6 anos e a irmãzinha dela com 4 anos continuem dizendo, como elas já dizem hoje, eu sei que eu sou muito forte por dentro. Mesmo que eu não consiga subir naquela árvore, Mônica, eu sou muito forte por dentro. É um grito de esperança, é um choro de esperança para que todas as meninas, para que todas as mulheres, para que todas nós saibamos que a Terra é uma mulher e o nosso útero é o universo e que a gente se sinta muito privilegiada. Tinha grande chance da gente sair sem um útero e a gente nasceu com um. Tinha grande chance da gente não poder gerar vida e a gente pode. Então, que a gente se sinta muito privilegiada pelo poder que a gente tem, pela potência que a gente é, pela beleza que diz por dentro da gente. Então, esse choro é para mim, é para todas vocês, é para toda a humanidade, que a gente possa transformar essa verdade e recriar uma verdade nova para o que é o feminino e é o que é na Terra nesse mundo. Muito obrigada.